A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus vos abençoe, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, que Deus abençoe a cada um da família de vocês, que Deus fortaleça de graça e que Deus estenda a mão santa dele sobre vocês. Irmãos, eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 14 ao 20, que diz assim a palavra de Deus: cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, nós sabemos que esta palavra ela vem se referindo à lei, né? A lei do Senhor, ela veio no Velho Testamento para descobrir os pecados das nações, o pecado dos povos, das tribos, de todo o mundo. Nós vemos que o Senhor veio e pôs a lei, lei de Moisés, para que descobrisse o pecado. E através disso o cordeiro era morto e o Senhor perdoava o pecado daqueles que eram feitos sacrifício. Tanto o sacrifício único quanto os sacrifícios familiares, que eram feitos por cada família. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vendo que as famílias, que o mundo não se salvaria, porque não teriam como ser justificado pela lei, o Senhor Jesus Cristo veio como o único cordeiro para ser sacrificado, ele se entregou por nós, e assim os nossos pecados que estavam descobertos pela lei, e o Senhor perdoou, fez a expiação dos nossos pecados, e o Senhor nos abençoou com uma tamanha graça, que o Senhor não deixou que nós fôssemos salvos pelas obras da lei, porque os poucos foram salvos pelas obras da lei, poucos foram para o paraíso. Assim como a parábola de Rico e Lázaro fala que o pai Abraão estava no paraíso e assim Lázaro chegou lá. Porque o Senhor, ele viu que as nações, os gentios, no caso somos nós, os povos que não são judeus, né, que não são israelitas, são considerados gentios, então estavam destituídos da lei, da graça de Deus, da lei não, da graça de Deus, da salvação, estávamos perdidos sem salvação. Então o Senhor Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue, fez a expiação sobre a terra, e ali o Senhor fez a expiação dos nossos pecados. Por isso hoje somos justificados pelo sangue de Cristo. A salvação não é nada merecida por nós, mas o Senhor Jesus Cristo nos deu de graça. Nós precisamos tão somente obedecer o seu nome, fazer aquilo que está escrito na sua palavra, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, lá está escrito o que devemos fazer. Devemos crer com o nosso coração e com a nossa boca, confessar a Cristo para a salvação. Com o coração se crê para a justiça de Deus e com a boca se faz confissão para a vida eterna, quer dizer, para a salvação. Então devemos confessar a Cristo, crer, confessar que Cristo é o Senhor da nossa salvação. E assim o Senhor nos justifica pela nossa fé, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. E assim o Senhor, ele veio e trouxe a salvação. Então hoje nós possamos dizer
Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não tenho obras para ser salvo por tais obras, mas pela graça de Cristo eu sou salvo. Então, nós possamos crer, possamos acreditar, possamos ter essa fé convicta. Nós possamos ter sim essa fé, que o Senhor Jesus Cristo nos salvou e nós somos salvos em Cristo Jesus. Paulo, ele fala sobre a figueira, né? A videira verdadeira, na verdade, a videira verdadeira. E nós somos enxertos. Deus está falando que nós fomos colocados no lugar de filhos, fomos feitos de filhos. Jesus Cristo, numa certa feita, ele disse, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se nós formos analisar, todos que vêm ao Senhor Jesus Cristo, Jesus não lança fora. Para Jesus lançar fora, nós precisamos primeiro rejeitar a Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ama, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra e ele nos salva. Então, hoje possamos dizer, somos salvos em Cristo Jesus e não pelas nossas obras. Meus queridos, amados irmãos, que Deus abençoe. Essa é a palavra de hoje e que o Senhor os fortaleça cada dia. Irmãos, leamos a palavra de Deus, examinamos a palavra de Deus, porque essa palavra, meus amados irmãos, é ela que nos conduz aos céus. Através dela, o Senhor Jesus Cristo deixou a sua palavra escrita, foi para nós examinar. Quem não sabe ler, ouve e guarda no coração, na mente. E quem ler, lê e guarda no coração e na mente. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele diz que bem-aventurado sois vós, aqueles que ouviram a chamada do bom pastor. E que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.